Flamengo fecha o negócio do ano. Tem também dois colombianos entrando na mira para o ataque do Flamengo já para a próxima janela. Tem cria do Flamengo podendo render um caminhão de dinheiro para o Mengão. E as escalações e todos os detalhes para Flamengo e Santos que se enfrentam logo mais pelo Brasileirão. Tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo e Santos se enfrentam hoje às 6h30 da noite, né? Início da noite, antes do jogo do Palmeiras. Então o Flamengo precisa já garantir a vitória de qualquer forma, independente se antes ou depois. O Flamengo precisa vencer essa partida, porque logo em seguida, às 8h30 da noite, tem Palmeiras e Mirassol, que é um jogo complicado no Maião, na casa do Mirassol. Então, o Mirassol, se eu não me engano, não perdeu nenhuma partida por lá. É um jogo complicado para o Palmeiras. Acho que é até mais complicado do que o jogo que o Palmeiras teve contra o Santos. Então, é uma oportunidade aí de perder pontos. E o Flamengo, vencendo o Santos, consegue aí chegar perto, né? Se o Palmeiras perder e o Flamengo vencer, o Flamengo empata em pontos e fica atrás só em número de vitórias. Agora, se o Palmeiras empata, ele continua um ponto à frente, e o Flamengo vence, ele continua um ponto à frente, mas é uma oportunidade de encostar, de chegar perto ali do retrovisor do Palmeiras mais uma vez. Então, rodada muito importante, o Flamengo precisa ir com tudo e focado, esquecer qualquer fator externo aí que possa estar influenciando e jogar com tudo para vencer o Santos hoje no Maracanã. Casa cheia, ingressos praticamente esgotados, então vamos ter casa cheia para Flamengo e Santos hoje. Neymar confirmado para o jogo. Vamos ver a prévia aqui da partida. Jogo às 6h30 da tarde, Maracanã, Rio de Janeiro, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo passa no Premier. Felipe Luiz tem que recuperar a equipe depois do empate amargo na última rodada contra o São Paulo. O técnico não vai ter Plata, que foi expulso, né? Daquela expulsão ali que deu o que falar. Além dos desfalques por questões médicas também. Tem Ortiz, Jorginho e Pedro. Léo Ortiz confirmado que ele não está à disposição para esse jogo. O desfalque é importante. Já por outro lado, Bruno Henrique volta de suspensão e deve ser titular no ataque. E aí pode ser com Lino, com Carrascal, com Luiz Araújo. A gente vai trazer aí a prévia da escalação do Flamengo, que é a seguinte: Rossi no gol, Varela ou Royal na lateral direita. Isso aí ainda não está muito definido. O Royal faz boas partidas, mas dá uns moles, como aconteceu no último jogo. Na zaga, Danilo e Léo Pereira. E na lateral esquerda, Alexandro continua com essa titularidade absoluta aí. No meio-campo, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, com um parênteses ali em relação ao De La Cruz, podendo ali, existe a possibilidade de Saul entrar no lugar ali do De La Cruz, mas por enquanto, De La Cruz considerado ali como titular para esse jogo de hoje. No ataque, a prévia dá como Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino, porém o Carrascal ele entra ali como parênteses em qualquer uma das três posições. Ele pode ser o cara que vai entrar no lugar do Luiz Araújo, do Lino ou até do Bruno Henrique como falso 9. Então o Carrascal ele tá ali com aquela possibilidade de jogar, mas a princípio a prévia dá como Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino no ataque do Mengão. Desfalques, como a gente já falou, Pedro, Jorginho e Léo Ortiz lesionados e o Plata suspenso. O Santos, provável escalação do time do Santos para essa partida tem Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo e Souza, William Arão, Zé Rafael, Barreal e Neymar, Robinho Júnior e Lautaro Dias. Esse é o time do Santos para essa partida. Santos que vai jogar pressionado, né? Porque tem ali uma briga intensa na parte de baixo da tabela. O Juventude ganhou do Vasco ontem. Em falar nisso, que papelão a torcida do Vasco, que situação, né? Tomou uma virada de 3-1 pro Juventude, a torcida xingando o Diniz,
que deu até um jeito no Vasco, a torcida xingar o Diniz. Eu não sei se é meio tiro no pé isso aí, né? Gritando olé pro time adversário no fim do jogo. Olha, uma cena ali, um circo dos horrores o jogo do Vasco ontem. Tudo voltando ao normal, né? E agora o Vasco que tava lá brigando, sonhando com Libertadores, agora tá já na zona do desespero ali para fugir do rebaixamento. Ou seja, como eu acabei de falar, tudo normal. Então, nesse jogo, o Juventude acabou somando um pouco mais de pontos, entra mais na briga ali para fugir do rebaixamento, e isso pressiona o Santos. Também tem o Vitória, que joga antes do Flamengo e Santos hoje, que pode até ultrapassar o Santos e jogar o Santos para a zona de rebaixamento. Isso faz com que o Santos jogue ainda mais pressionado. Enfim, vamos ver no que vai dar essa partida aí. O Flamengo tem totais condições de vencer, Maraca lotado, time muito mais forte, muito brigando por coisas muito maiores na temporada do que o Santos, mas a gente sabe que o Flamengo tem aquela de jogar desfocado dependendo da partida, aquele saltinho alto achando que vai vencer a qualquer momento. Tem o fator Neymar, que a gente não pode desconsiderar, que os jogadores ficam muito de amizadezinha, que eu espero que eles tenham aprendido no jogo do primeiro turno e dessa vez não façam de novo, mas sempre tem essas coisas que a gente espera que dessa vez não aconteça. Então, vamos ver. Partida muito interessante para o Flamengo se firmar de novo como um grande candidato aí a vencer esse Brasileirão, principalmente se o Palmeiras der uma tropeçada no Mirassol no jogo seguinte. Uma coisa que me preocupa é que a última rodada do Brasileiro é justamente Flamengo e Mirassol na casa do Mirassol, lá no Maião, que é um alçapão dos caras. Mas confio que hoje pode ser um pontapé inicial aí para uma reviravolta nesse Brasileirão. Mas, antes de qualquer coisa, o Flamengo tem que fazer a parte dele, né? E agora, exatamente na linha do que a gente está falando, uma fala aqui que dá para acreditar no brasileiro, fazendo um paralelo aí com o brasileiro de 2020. O Flamengo vive situação semelhante a 2020 na reta final do Brasileirão. Faltando 7 rodadas, precisa tirar 4 pontos do líder Palmeiras. A diferença é idêntica à que superou diante do Internacional há 5 anos. Naquela ocasião, o time venceu 5 dos últimos 7 jogos e foi campeão. Agora o desafio é maior, já que o Palmeiras tem aproveitamento superior ao do Inter. Palmeiras tem 73% de aproveitamento atualmente, o Inter tinha 64%. E não há confronto direto restante entre os dois. Lá em 2020, o Flamengo enfrentou o Inter nessas últimas 7 rodadas, o que ainda deu uma possibilidade maior aí de passar. Mas é possível, o Flamengo, é claro, depende de pelo menos 2 tropeços do Palmeiras e precisa vencer todos os jogos se quiser sonhar aí pelo Brasileirão, então é difícil, mas é possível. Eu acredito ainda no Flamengo campeão brasileiro, mas tem que mudar dentro de campo. Na possibilidade matemática, nas possibilidades do que a gente vê na qualidade do elenco do Flamengo, é possível, mas a gente precisa ver muita coisa acontecer para acreditar com uma força maior, né? Mudando de assunto, Gonçalo Plata, atacante do Flamengo, foi convocado para a seleção do Equador para os amistosos contra Canadá e Nova Zelândia, marcados para os dias 13 e 18 de novembro. Com a convocação, o jogador será desfalque do rubro-negro na partida contra o Sport, no dia 15 pelo Campeonato Brasileiro. E aí, o Flamengo tem mais um desfalque aí dentro dessa data FIFA. E esse jogo que tinha tudo para ser tranquilo contra o Sport, que pode chegar até rebaixado no jogo. Não sei não, porque é muito desfalque, muita gente convocada, mas é claro, o Flamengo é favorito, tem tudo para vencer esse jogo, né? E agora um estudo que saiu aí da análise da torcida dentro do estado do Rio de Janeiro. O Flamengo tem a maior torcida, como esperado, mas em todas as regiões do Rio, e é uma quantidade, uma diferença esmagadora que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Levantamento ouviu mais de 1.200 moradores na capital fluminense nos dias 3 e 4 de novembro, em diversos pontos de grande circulação. O Vasco aparece como segundo, normal, né? Segunda maior torcida da Zona Norte, Oeste e Sudoeste, mas é o último lugar na Zona Sul e no Centro. Proporção de torcedores por região. E eu falei estado, na verdade é cidade do Rio de Janeiro, tá?
Zona Norte, Flamengo tem 53%, Vasco 12%, Botafogo 11%, Fluminense 10%. Zona Oeste, Flamengo 51%, Vasco 14%, Botafogo 9%, Fluminense 5%. Zona Sudoeste, Flamengo 68%, Vasco 12%, Fluminense 9%, Botafogo 2%. Zona Sul Centro, Flamengo com 58%, Fluminense com 10%, Botafogo com 10% e Vasco com 6%. Tá aí, Flamengo com mais da metade da torcida em todas as zonas aí da cidade do Rio de Janeiro. Não é surpresa, mas talvez essa diferença esmagadora seja ainda mais surpreendente. Deixa claro que Rio de Janeiro, Flamengo domina em todos os sentidos e não tem pra onde correr. Então, não tem nem muito mais o que falar. E aí, falando de outras torcidas, os dados reforçam a hegemonia do Flamengo no Rio de Janeiro, onde um clube concentra 56% da preferência popular, percentual que supera, somados os números de Vasco, Fluminense, Botafogo. Todos esses juntos não dão o que tem de torcida do Flamengo. E aí, das equipes de fora do Rio de Janeiro, Corinthians foi o mais citado com 0,5%, seguido por Ceará, 0,4%, e o São Paulo também com 0,4%. Foram os times que foram mencionados aí. Nada comparado com o Flamengo, inclusive em pesquisas fora do Rio de Janeiro, o Flamengo sempre tem uma margem muito expressiva, brigando inclusive com os times locais. Então, não tem comparação. E agora vamos falar do mercado da bola, porque tem muita coisa que a gente precisa falar aqui hoje que pode mudar muito o Flamengo de 2026 e até de anos seguintes. Tem muita coisa pra gente trazer aqui no mercado da bola hoje, mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, pra mim o melhor FIFA da história, modificado pra você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá agora pro mercado da bola, começando aqui com um cria do Flamengo podendo trazer uma fortuna pro clube, que é o João Gomes, que ele atualmente está lá no Wolverhampton. Segundo o portal inglês Team Talk, o Manchester United tem interesse na contratação do volante, especialmente diante da indefinição sobre o futuro de Casemiro. Caso essa transferência seja concretizada, o Flamengo tem direito aí a 14% do valor total do negócio, 10% por conta aí de uma cláusula de revenda que o Flamengo colocou na hora de vender o jogador, e mais 4% daquele mecanismo de solidariedade da FIFA para o clube formador do atleta. O que é falado na mídia hoje é que o Manchester United estaria disposto a pagar algo em torno aí de 50 a 60 milhões de libras. É muita grana. Se a gente considerar 50 milhões de libras, o valor dá aí em torno de 350 milhões de reais. E aí o Flamengo pegando 14% disso, vai dar algo mais ou menos ali em torno de 50 milhões de reais para o Flamengo, só com 14% dessa transferência aí do João Gomes. Então, vamos torcer para dar certo, porque esse dinheiro vindo para o Flamengo pode ser o diferencial aí, inclusive para uma outra contratação na janela. Mas antes disso, vamos falar aqui da assinatura de contrato do Arrascaeta, anunciada no sábado. Pouquinho depois do horário que eu soltei o vídeo no sábado, saiu o anúncio da renovação do Arrascaeta até 2028, com possibilidade de extensão até 2029, mas tem um detalhe aí que tá pegando, tá deixando a torcida meio de pulga atrás da orelha, que é essa recuada na multa dele. A multa rescisória do Arrasca, que era de 50 milhões de euros, foi para 35 milhões de euros, por conta aí de um acordo com o José Boto, o staff do jogador, mas existe aí essa queda, né, da multa rescisória.
Enfim, o Arrascaeta vai ter um reconhecimento salarial, vai ter um aumento, contrato até 2028, possibilidade de renovação automática até 2029, dependendo do desempenho do Arrascaeta até lá, com alguns gatilhos aí pré-determinados, que ainda não foram divulgados. A gente, quando tiver as informações sobre essas metas aí, traz para vocês, mas já existe estipulada aí essa possibilidade de renovação automática. Então, Arrascaeta fazendo aí de tudo o possível, renovando o contrato, que deve encerrar a carreira do Flamengo. Ele não esconde isso de ninguém, que tem essa vontade de encerrar a carreira no Mengão. E já tá surgindo até uma discussão se Arrascaeta já não é o segundo maior jogador da história do Flamengo, atrás só de Zico. Não sei se dá para cravar isso ainda, mas ele tá a passos largos de fazer isso acontecer. Comenta aí a sua opinião sobre esse assunto. E agora, vamos falar de contratação do Flamengo, por quê? Começa uma resistência muito grande em relação ao nome de Lucas Beltrán, que voltou a ser falado na mídia aí nos últimos dias, voltou a ser cogitado como um nome ali ao lado do Tati Castellanos como possível contratação para ser aquele cara disputando posição com o Pedro. Mas é uma resistência muito grande e que eu acho muito justa, porque eu não acho que o Beltrán tem futebol para jogar no Flamengo, tá? E aí, nos bastidores, essa resistência existe também e o nome dele acaba, de certa forma, perdendo força por conta dessa repercussão negativa da possibilidade de contratação dele. E aí, numa mão totalmente contrária ao do Beltrán, tem o Castellanos, que ganha mais força cada vez mais, porque é uma unanimidade entre a torcida do Flamengo. Todo mundo quer ver Tati Castellanos vir jogar no Flamengo e, em meio a isso, o Flamengo tem buscado outros nomes. Por quê? O Tati Castellanos é um negócio difícil, não dá para o Flamengo ficar só com o plano A, e aí se esse plano A por acaso falhar, o Flamengo não conseguir a liberação com a Lazio, ele ficar sem opções. E aí, 2 nomes de colombianos estão surgindo nos bastidores ali do Flamengo. Ainda não houve muito avanço em relação a negociações, mas são nomes citados ali nos bastidores que o Flamengo está começando a sondar para entrarem como opções aí pro ataque. São 2 nomes, tá? Primeiro, e 2 nomes já falados anteriormente nessas especulações aí de negociação do Flamengo. O primeiro deles é o de Luis Suárez. Não é aquele Luis Suárez do Grêmio, do Barcelona, que agora tá lá no Miami com o Messi, não. É o Luis Suárez colombiano, que atualmente está no Sporting de Portugal, 27 anos, 1,81 m, tá muito bem na temporada com 11 jogos, 7 gols e 2 assistências. E aí tem um ponto que pode pegar e que tem muito a ver até com o Tati Castellanos, é parecido. Ele foi contratado pelo Sporting de Portugal por 22 milhões de euros nessa última janela. Ele tá muito bem por lá, o Flamengo estava de olho nele antes de ir para o Sporting, acabou não avançando muito nas negociações, mas é um cara que hoje tem esse valor de mercado elevado e não seria muito fácil tirá-lo de lá, mas é um cara que faz muito gol, forte fisicamente, cabeceia bem, então seria um atacante aí que chegaria para agregar muito ao elenco do Flamengo. E o outro nome é o que volta à pauta do Flamengo, de Cucho Hernández, atualmente no Betis, ele que saiu da MLS, lá do Campeonato Americano, do Columbus Crew, o time que ele jogava por lá, foi pro Betis por 13 milhões de euros, se eu não me engano, nessa última janela. Tem 1,76 m, é um porte físico diferente do Luis Suárez, é um cara mais de velocidade, mas com muita presença de área, não é porque ele é veloz que ele não povoa ali a área. A gente já falou muito dele nessas especulações aí da última janela, das 2 últimas janelas, né? Então, o Betis acabou levando ele. O valor atual de mercado ali é de 18 milhões de euros. Ele foi um dos grandes alvos do Flamengo aí nos últimos meses, até no último ano. São 2 alvos considerados complexos e caros por parte do Flamengo, só que o Flamengo já ficou calejado, já aprendeu com a aposta que fez no Juninho e acabou não rendendo frutos. Então, o Flamengo tá tentando tiros certos, sem aquela de muita aposta, principalmente para ataque, porque é um setor que o Flamengo precisa desembolsar uma grana para ser aquele jogador
para resolver os problemas. E o problema do Flamengo atualmente é quando o Pedro não pode jogar, não tem centroavante mais no elenco à altura que possa jogar e causar problemas para a defesa adversária. Então, a gente continua acompanhando. Vamos ver no que vai dar essa situação toda aí, se vem Tati, se vem Cúcio, se vem Luiz Soares, se vai surgir algum outro nome aí para negociar pelo Flamengo para essa posição ali de centroavante brigando pelo Pedro, e qualquer novidade que surja aí eu trago para vocês. Beleza? Não esquece o like, não esquece de se inscrever no canal, muita gente vindo aqui sem se inscrever. Ativa o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!